A poeira entrou pela janela aberta e Caio não fechou. Deixou que o cheiro de terra seca invadisse o carro, que a luz alaranjada da tarde queimasse seu rosto pelo vidro. Ele havia parado há 10 minutos, talvez 15. O GPS mostrava uma tela em branco. Sem sinal, sem rota, apenas aquela estrada de terra que se estendia para frente e para trás, indiferente. Ele inclinou a cabeça contra o encosto do banco. O silêncio era absoluto, nem vento, nem pássaros. Apenas o calor pesado do interior e o som distante de algo que poderia ser água correndo, ou apenas sua imaginação preenchendo o vazio. Caio olhou para o celular novamente. Nada. Girou a chave na ignição, mas o motor apenas roncou fraco e morreu. Tentou mais uma vez. Silêncio. Ele soltou o ar devagar, como quem já esperava por aquilo, e saiu do carro. O sol estava baixo, mas ainda queimava. Ele caminhou alguns passos pela estrada, observando o horizonte vazio. Árvores baixas, cercas caídas, um barraco ao longe que parecia abandonado. Tudo tinha a cor do esquecimento. Foi então que os viu. 3 meninos parados na porta do barraco, imóveis, olhando diretamente para ele. Caio parou também. Eles não correram, não se mexeram, apenas observavam como pequenos animais alertas diante de um intruso. Caio sentiu algo estranho apertar seu peito. Não medo, não pena. Algo anterior a qualquer nome. Ele deu mais alguns passos. Os meninos continuaram parados. Idênticos, magros demais, roupas rasgadas e sujas de terra, pés descalços, cabelos desgrenhados colados na testa pelo suor. Um deles, o do meio, deu meio passo para trás. Os outros 2 não se moveram. Caio parou a 3 metros de distância. Ninguém falou. Ele não sabia o que dizer. Eles pareciam não esperar que ele dissesse nada. "Vocês moram aqui?" perguntou finalmente. O menino da esquerda olhou para o do meio. O do meio olhou para o da direita. Foi o da direita quem respondeu com uma voz fina e cansada. "A gente mora." Caio assentiu devagar. Olhou para o barraco. As tábuas mal encaixadas, o teto de lona remendada, a porta que não fechava direito. Não havia luz elétrica, não havia cerca, não havia nada que parecesse cuidado humano. "Cadê seus pais?" Silêncio. O menino da esquerda cruzou os braços, como se aquela pergunta doesse. O do meio baixou os olhos. O da direita continuou olhando para Caio, mas não respondeu. "Mas tá tudo bem?" Caio perguntou, e percebeu tarde demais como aquilo soava estúpido. "A gente tá bem", disse o menino da esquerda, com uma firmeza que não combinava com seu tamanho. Caio ficou ali, de pé, sob o sol que queimava sua nuca. Não sabia por que não conseguia se virar e voltar para o carro. Não sabia por que aqueles 3 rostos idênticos, sujos e sérios, o prendiam ali como se ele devesse algo a eles. "Meu carro quebrou", disse por dizer alguma coisa. "A gente viu", respondeu o menino da direita. "Tem alguém por aqui que possa ajudar?" O menino da esquerda apontou para o outro lado da estrada, onde uma trilha seguia para dentro do mato. "Seu Elias mora lá, mas ele só volta de noite." Caio olhou para o céu. O sol já estava começando a descer. Ele teria que esperar. "Posso esperar aqui?" Os 3 meninos se entreolharam novamente. Dessa vez, foi o do meio quem falou, com uma voz ainda mais baixa que a dos outros. "Pode." Eles se afastaram da porta, mas não entraram. Ficaram ali, sentados na beirada do barraco, observando Caio voltar para o carro e se sentar no capô. Ele tirou o paletó, jogou no banco de trás e abriu os 2 primeiros botões da camisa. O calor era insuportável. Os meninos continuaram olhando. Caio olhou de volta. Eles tinham o mesmo rosto, mas expressões diferentes. O da esquerda parecia vigiar. O do meio parecia esperar. O da direita parecia tentar entender algo que ninguém havia explicado. O silêncio voltou, pesado, cheio de perguntas não feitas.
Caio sentiu pela primeira vez em anos que algo dentro dele estava rachando. Uma coisa antiga, uma coisa que ele havia trancado com tanto cuidado que esquecera onde guardar a chave. Ele não sabia ainda, mas aquele momento, aqueles 3 meninos imóveis sob a luz dourada da tarde, seria o ponto de onde não haveria volta. A poeira continuou entrando pela janela. O sol continuou descendo. E Caio continuou ali, preso entre o desejo de partir e a impossibilidade de ignorar o que acabara de ver. Os 3 meninos, sozinhos, olhando para ele como se esperassem há muito tempo que alguém finalmente parasse. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Seu Elias apareceu quando o céu já estava tingido de roxo. Um homem baixo, de costas curvas, carregando uma enxada no ombro. Parou ao ver o carro e olhou para os 3 meninos na entrada do barraco. "Deu problema no carro? Motor morreu", respondeu Caio. Seu Elias olhou o capô, balançou a cabeça. "Correia, só amanhã de manhã tem reboque." Caio olhou ao redor, a estrada vazia. O barraco, os meninos. "E eles?" perguntou antes de se conter. Seu Elias seguiu o olhar. "Eles ficam aí." "Sozinhos?" "Sozinhos." "Quantos anos?" 9. Os 3, Caio franziu a testa. "E os pais?" "O pai morreu quando eram bebês. A mãe sumiu faz mais de 1 ano. Saiu uma manhã e não voltou." O peito de Caio apertou. "E eles estão sozinhos desde então?" "Eu trago comida quando posso." Eles se viram. Caio olhou para os meninos, imóveis, como se estivessem acostumados a serem falados, nunca ouvidos. "Como se chamam?" "Aquele é Noah, o do meio é Miguel, o menor é Davi." Caio repetiu os nomes mentalmente. Algo dentro dele brigava. "Posso falar com eles?" Seu Elias deu de ombros. Caio caminhou até o barraco. Os 3 se levantaram ao mesmo tempo. Noah à frente. Miguel recuou. Davi no meio, curioso. "Vocês jantaram?" Noah balançou a cabeça. "A gente come de manhã." "E à noite?" "Às vezes." Caio sentiu a garganta apertar. "Tenho barras de cereal no carro. Querem?" Miguel e Davi olharam para Noah. Ele hesitou, mas assentiu. Caio buscou a caixa e estendeu para Noah. Ele pegou uma, passou para Miguel, que passou para Davi. Os 3 desembrulharam ao mesmo tempo e comeram devagar. Caio ficou observando. Eles mastigavam com cuidado, como se cada pedaço precisasse durar. "Vocês dormem bem aqui?" "A gente dorme", respondeu Noah. "E se chover?" "A gente se cobre." "E se alguém vier?" Noah olhou diretamente nos olhos de Caio. Algo velho demais para 9 anos. "Ninguém vem." Caio engoliu seco. Não sabia o que fazer. Não sabia como aqueles 3 meninos haviam sobrevivido, mas estava claro que haviam aprendido. "Vocês precisam de alguma coisa?" Os 3 se entreolharam. Noah encarou Caio. "A gente tá bem", mas Caio sabia que não estavam. E pela primeira vez em anos, ele se importou. Seu Elias chamou. Caio acenou, mas antes de ir, olhou para Noah. "Eu volto amanhã. Se precisarem de algo, eu tô aqui." Noah apenas observou Caio se afastar na trilha escura. Quando ficaram sozinhos, Miguel virou para Noah. "Por que ele voltaria?" "Não sei." Miguel balançou a cabeça. "Ninguém volta." Davi olhou para os irmãos e sussurrou. Ele parecia triste, sozinho, como a gente. Os 3 ficaram em silêncio. Depois entraram no barraco, deitaram-se lado a lado e fecharam os olhos. Lá fora, a noite engoliu tudo, mas algo havia mudado. Caio não dormiu. Ficou deitado no cômodo apertado de seu Elias, olhando para o teto de madeira enquanto ouvia grilos e o vento nas árvores. Mas o que via eram 3 rostos idênticos, 3 pares de olhos cansados, 3 crianças que não deveriam estar sozinhas. Levantou antes do amanhecer. Seu Elias já estava acordado, preparando café. "O reboque chega em 1 hora", disse sem olhar para Caio. Caio assentiu, tomou o café em silêncio.
Mas seus olhos continuavam voltando para a janela, para a direção onde ficava o barraco. Eles comem todo dia? Perguntou finalmente. Seu Elias parou de mexer o açúcar. Quando tem? E quando não tem? Eles esperam. Caio fechou os olhos. Respirou fundo. Por que ninguém fez nada? Seu Elias o olhou pela primeira vez com algo que parecia cansaço. Porque aqui todo mundo está lutando para sobreviver. Ninguém tem o que dar. E quando alguém tem, já passou por tanto que não sobra força para mais ninguém. Mas são crianças. Eu sei. Alguém avisou o conselho tutelar, a assistência social? Avisaram. 2 vezes. Vieram, olharam, anotaram. Disseram que iam resolver. Nunca resolveram. Caio apertou a xícara entre as mãos. E a mãe? Ninguém sabe onde ela está? Ninguém. Ela não era daqui. Apareceu grávida, ficou um tempo, teve os meninos. Depois que o marido morreu, foi ficando mais ausente, até que um dia saiu e não voltou. E ela pode voltar? Seu Elias deu de ombros. Pode, mas faz mais de 1 ano. Se fosse voltar, já teria voltado. Caio ficou em silêncio. Algo dentro dele estava mudando. Algo que ele não conseguia nomear, mas que doía como uma ferida antiga reabrindo. O reboque chegou. Caio pagou, esperou o carro ser levado, recebeu a promessa de que estaria pronto até o fim da tarde. Seu Elias ofereceu carona até a cidade, mas Caio balançou a cabeça. Posso ficar aqui? Seu Elias olhou para ele intrigado. Aqui não tem nada para fazer. Eu sei. Seu Elias assentiu devagar, como se entendesse algo que Caio ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Caio voltou para o barraco. Os 3 meninos estavam sentados do lado de fora, no mesmo lugar de ontem, como se não tivessem se mexido a noite inteira. Noa o viu primeiro. Levantou-se, alerta. Miguel recuou instintivamente. Davi apenas observou. Bom dia, disse Caio. Noa não respondeu, apenas esperou. Meu carro foi para a cidade. Só fica pronto à tarde. Pensei em ficar aqui até lá. Por quê? Perguntou Noa direto. Caio hesitou. Não tinha resposta. Ou tinha, mas não sabia como dizer. Porque eu queria. Noa continuou olhando para ele, desconfiado. Miguel olhou para Noa, esperando uma ordem. Davi deu um passo à frente. O senhor quer ver nossa casa? Noa virou para ele, rápido. Mas ele pode ver, insistiu Davi, com uma voz que era leve demais para o peso que carregava. Caio olhou para Noa. Se vocês deixarem... Noa hesitou. Olhou para Miguel, que balançou a cabeça. Olhou para Davi, que assentiu. Suspirou. Pode entrar. O barraco era pior do que Caio imaginara. Pequeno demais para 3 pessoas. Paredes rachadas, chão de terra batida, um colchão fino no canto, com 3 cobertores rasgados, uma caixa de madeira com roupas velhas, um balde de água. Nada mais. Mas o que mais o impactou foi a organização. As roupas estavam dobradas, o colchão estava esticado, o balde no canto limpo. Tudo tinha um lugar, tudo tinha um cuidado. Caio engoliu seco. Vocês cuidam de tudo sozinhos? A gente se ajuda, disse Noa. Eu arrumo as coisas, disse Miguel baixo. Eu busco água, completou Davi. Caio olhou para os 3, cada um com uma função, cada um segurando uma parte do peso, juntos, sobrevivendo. Vocês vão para a escola? Os 3 balançaram a cabeça ao mesmo tempo. Por quê? Porque a mãe não fez matrícula antes de ir embora, respondeu Noa. E a gente não sabe como faz. Caio sentiu algo quebrar dentro dele. Vocês querem ir para a escola? Davi assentiu rápido. Miguel olhou para o chão. Noa encarou Caio com aquele olhar velho demais. Não adianta querer. Por que não? Porque ninguém vai fazer nada. A gente já aprendeu isso. Caio ajoelhou-se na frente de Noa. Ficou na altura dos olhos dele. E se alguém fizesse? Noa não desviou o olhar. Ninguém faz. E se eu fizesse? Silêncio. Miguel deu um passo para trás. Davi segurou a mão de Noa.
Noa continuou olhando para Caio, como se tentasse ler algo impossível de decifrar. Por que o senhor faria isso? Caio não tinha resposta. Não ainda. Mas algo dentro dele, algo adormecido, algo que ele havia jurado nunca mais sentir, estava acordando. Porque vocês não deveriam estar sozinhos. Noa balançou a cabeça devagar. Todo mundo diz isso, mas no final a gente sempre fica sozinho. E naquele momento, Caio viu. Viu a dor que aquele menino carregava. Viu a responsabilidade que não deveria ser dele. Viu o medo escondido atrás da força falsa. E decidiu que não ia embora. Caio passou o dia com os 3 meninos. Não fez perguntas, apenas observou. Observou Noa verificar o telhado de lona, procurar rasgos, amarrar melhor as cordas. Observou Miguel organizar as roupas, separar as que ainda serviam das que estavam pequenas demais. Observou Davi buscar água no poço distante, carregar o balde com as 2 mãos, derramar metade no caminho, mas nunca desistir. Eles trabalhavam em silêncio. Cada um sabia o que fazer. Nenhum precisava mandar. No meio da tarde, Caio ofereceu almoço. Comprou marmitas na cidade quando foi buscar documentos no carro. Os 3 comeram devagar, como se não quisessem que acabasse. Vocês sempre comem assim? Perguntou Caio. Assim como? Noa respondeu. Devagar. A gente come do jeito que tem. Caio assentiu. Não insistiu. À tarde, sentaram-se na sombra rala de uma árvore. O calor era insuportável, mas os meninos não reclamavam. Caio tirou o paletó, afrouxou a gravata. Eles olharam para ele como se fosse de outro mundo. O senhor trabalha com quê? Perguntou Davi. Com prédios. Eu compro terrenos e construo apartamentos. Davi franziu a testa. O senhor constrói casas para outras pessoas? Sim. E o senhor tem casa? Tenho. É grande? Caio hesitou. É. Davi assentiu devagar, pensativo. Miguel olhou para ele, mas não disse nada. Noa continuou observando Caio, como sempre. O senhor tem filhos? Perguntou Noa, de repente. A pergunta atingiu Caio como um soco. Ele respirou fundo antes de responder. Não. Por quê? Porque eu não tive. Noa inclinou a cabeça. Mas o senhor queria? Caio olhou para os 3. Olhou para aqueles rostos idênticos, cansados, marcados por uma vida que nenhuma criança deveria viver. E pela primeira vez em anos ele foi honesto. Eu queria. Os 3 ficaram em silêncio. Depois Davi perguntou baixinho. E agora? Caio não respondeu. Não sabia como. O carro ficou pronto no fim da tarde. Caio recebeu a ligação. Agradeceu, desligou. Mas não se levantou. Ficou ali, sentado na sombra, com 3 meninos que não eram dele, mas que, de alguma forma, já haviam ocupado um espaço que ele pensava estar morto. Seu carro está pronto, disse Noa. Eu sei. O senhor vai embora agora? Caio olhou para ele. Vocês querem que eu vá? Noa não respondeu imediatamente. Olhou para Miguel, que desviou o olhar. Olhou para Davi, que balançou a cabeça devagar. Depois, olhou de volta para Caio. Não sei. Por que não? Porque todo mundo vai embora. Mas você ficou o dia inteiro. Isso é diferente. Caio sentiu o peito apertar. E se eu não for embora agora? Miguel levantou os olhos surpreso. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que eu posso voltar amanhã. E depois de amanhã. Posso continuar vindo. Noa franziu a testa. Por quê? Porque vocês não deveriam estar sozinhos. A gente está acostumado. Eu sei, mas não deveria ser assim. Miguel deu um passo à frente. O senhor quer nos levar embora? Caio parou. Não havia pensado nisso em palavras, mas ao ouvir Miguel dizer, percebeu que era exatamente isso que queria. Eu não sei ainda, mas quero ajudar, de verdade. Como? Noa perguntou desconfiado. Primeiro, levando vocês para comer direito. Depois, vendo o que é preciso para colocá-los na escola. E depois, a gente vê. Os 3 se entreolharam.
Uma conversa silenciosa que Caio não conseguia decifrar. E se a mãe voltar? Miguel perguntou, com uma voz fina demais. Caio engoliu seco. Se ela voltar, a gente resolve. Mas enquanto ela não volta, vocês não podem ficar assim. Davi se aproximou de Caio. Ficou parado na frente dele, olhando nos olhos. O senhor promete? Prometo o quê? Que vai voltar. Caio ajoelhou-se, ficando na altura de Davi. Eu prometo, Davi assentiu. Depois fez algo que nenhum dos três havia feito ainda. Estendeu a mão. Caio olhou para a mão pequena, suja de terra, trêmula, e apertou. Noa observou tudo em silêncio. Miguel continuou recuado, mas seus olhos estavam atentos. Algo havia mudado, algo pequeno, mas inegável. Caio levantou-se. Eu vou buscar o carro, mas amanhã de manhã eu volto. Vou trazer comida e a gente conversa melhor. Pode ser? Noa hesitou, mas assentiu. Caio caminhou até a estrada. Parou, olhou para trás. Os três meninos estavam parados na frente do barraco, observando. Davi acenou. Caio acenou de volta. E então foi embora, sabendo que algo dentro dele havia mudado para sempre. Caio voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Toda manhã ele deixava a mansão vazia na cidade e dirigia até a estrada de terra. Levava comida, roupas, cobertores. Os meninos aceitavam tudo com uma desconfiança que ia diminuindo aos poucos. Na primeira semana, Noa ainda perguntava quando ele ia parar de vir. Na segunda, parou de perguntar. Na terceira, esperava na porta. Miguel demorou mais. Ficava sempre atrás dos irmãos, observando. Não falava a não ser quando perguntado. Mas Caio percebia. Ele ouvia tudo. Anotava cada gesto, cada palavra, cada promessa. Davi foi o primeiro a confiar. No quinto dia, sentou-se ao lado de Caio e mostrou um desenho que havia feito na terra com um graveto. Era uma casa. 4 pessoas na frente. É a gente, disse apontando. Caio olhou para o desenho. 3 meninos pequenos. Um homem alto. Quem é esse? Perguntou, apontando para o homem. Davi olhou para ele. É você. Algo apertou no peito de Caio. Ele não respondeu. Apenas ficou olhando o desenho até a tarde apagar tudo. Na quarta semana, Caio trouxe uma proposta. Eu quero levar vocês para a cidade, para minha casa. Os 3 ficaram em silêncio. Noa franziu a testa. Por quê? Porque aqui não é lugar para vocês viverem. Vocês merecem uma cama, um teto de verdade, comida todo dia. E depois? Miguel perguntou, pela primeira vez olhando diretamente para Caio. Depois, a gente vê. Mas eu não vou abandonar vocês. Eu prometo. Todo mundo promete, Miguel respondeu, com uma amargura que não combinava com 9 anos. Caio ajoelhou-se na frente dele. Eu sei, mas eu tô aqui há 1 mês, todo dia. Eu não fui embora ainda, fui? Miguel olhou para Noa. Noa olhou para Davi. Davi olhou para Caio. A gente pode voltar se não der certo? Caio hesitou. Não queria mentir. Vocês podem, mas eu vou fazer de tudo para dar certo. Noa cruzou os braços. E se a mãe voltar? Se ela voltar, a gente resolve junto. Mas enquanto ela não volta, vocês não podem ficar assim. Os 3 se entreolharam novamente. Aquela conversa silenciosa que Caio já conhecia. Depois de um longo minuto, Noa assentiu. A gente vai, mas só por um tempo, para ver. Caio respirou fundo. Tudo bem. Eles juntaram as poucas coisas que tinham, roupas velhas, os cobertores rasgados, o balde. Davi quis levar o graveto com que desenhava. Noa deixou. Quando entraram no carro, os 3 sentaram-se no banco de trás, colados uns nos outros. Miguel tremia. Davi segurava a mão de Noa. Noa olhava pela janela rígido. Caio dirigiu devagar. Não falou. Apenas ouvia a respiração acelerada dos 3 no banco de trás. A mansão era grande demais. Quando Caio abriu a porta, os 3 pararam na entrada. Olharam para o teto alto, o piso brilhante, os móveis caros. Ninguém entrou. Pode entrar, disse Caio. É muito grande, sussurrou Davi. Eu sei.
mas é segura e tem espaço para vocês. Noa deu o primeiro passo. Eles caminharam devagar, como se pisassem em terreno proibido. Caio os levou até os quartos do segundo andar. 3 quartos lado a lado, cada um com uma cama, um armário, uma janela. Cada um pode escolher um quarto. Os 3 olharam para Caio. Depois olharam uns para os outros. A gente não dorme separado, disse Noa. Caio piscou surpreso. Nunca? Nunca. Mas aqui tem espaço. Cada um pode ter. A gente não quer. Miguel interrompeu, firme. Caio olhou para os 3. Para a forma como ficavam colados, como se separar fosse uma ameaça, e entendeu. Tudo bem, vocês podem dormir no mesmo quarto. Escolham qual. Eles escolheram o do meio. Caio trouxe colchões extras, arrumou as 3 camas lado a lado. Os meninos se deitaram, ainda de roupas, ainda alertas. Tentem dormir, amanhã a gente vê o resto. Caio apagou a luz e saiu, mas ficou parado do lado de fora da porta, ouvindo. A gente vai embora amanhã? Sussurrou Miguel. Não sei, respondeu Noa. Eu quero ficar, disse Davi. Você sempre quer ficar. Mas dessa vez é diferente. Ele é diferente. Silêncio. Depois Noa suspirou. A gente vê amanhã. Agora dorme. Caio encostou a testa na porta, fechou os olhos e pela primeira vez em anos sentiu algo que achava ter perdido para sempre: esperança. Na primeira semana, os meninos não tocaram em nada. Sentavam-se no chão, mesmo com sofás vazios ao lado. Comiam rápido como se a comida fosse desaparecer. Tomavam banho em 5 minutos, economizando água que não precisava ser economizada. Caio observava tudo. Não forçava, apenas esperava. Foi Helena quem mudou as coisas. Ela chegou numa manhã de segunda-feira, indicada por uma conhecida de Caio. Mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, mãos calejadas e olhos que viam mais do que deveriam. Vim para cozinhar e limpar, disse ela direta. Caio assentiu. Mas tem 3 crianças na casa agora. Eles são... Helena olhou para diferentes. Ele. Diferentes como? Desconfiados, assustados. Não falam muito. Entendo. Ela não fez mais perguntas. Apenas subiu, bateu na porta do quarto, esperou. Noa abriu, alerta. Bom dia, sou Helena. Vim ajudar aqui em casa. Os 3 a observaram em silêncio. Helena entrou, sem pedir licença, mas sem invadir. Olhou ao redor. Viu as 3 camas encostadas, as roupas dobradas no chão, o balde de água no canto. Vocês trouxeram o balde? Davi assentiu. Para que precisa de balde se tem torneira? A gente sempre teve balde, respondeu Noa. Helena assentiu devagar. Entendo, mas aqui tem água sempre. Pode usar à vontade. Miguel olhou para Noa. Noa não respondeu. Helena não insistiu. Apenas disse: vou fazer café. Quem quiser, desce. E saiu. Os 3 desceram 20 minutos depois. Helena já havia preparado pão, manteiga, frutas, suco. Os meninos sentaram-se, mas não pegaram nada. Pode comer, disse Helena, sem olhar para eles. Tem mais na cozinha. Davi pegou um pedaço de pão. Miguel esperou Noa pegar primeiro. Comeram em silêncio. Helena lavou a louça, limpou a mesa, não fez perguntas. Mas quando terminou, sentou-se com eles. Vocês gostam de desenhar? Davi levantou os olhos, surpreso. Eu gosto. Eu também gostava. Quando era pequena, desenhava no chão com carvão. Eu desenho com graveto, disse Davi baixinho. Helena sorriu. Deve ficar bonito. Davi olhou para ela, tentando entender se era verdade. Helena não desviou o olhar. Quer papel e lápis? Davi olhou para Noa. Noa hesitou, mas assentiu. Helena levantou-se, voltou com um bloco e lápis de cor. Pode desenhar o que quiser. Davi pegou o bloco devagar, como se fosse quebrar. Depois começou a desenhar. Miguel observava. Noa continuou alerta. Helena não forçou mais nada naquele dia. Apenas ficou por perto, trabalhando, deixando que eles se acostumassem.
À noite, Caio a encontrou na cozinha. Eles falaram com você? Pouco. Mas vão falar. Como sabe? Helena olhou para ele. Porque eu já fui como eles. Caio franziu a testa. Como assim? Quando eu tinha 8 anos, minha mãe nos deixou. Éramos 4 irmãos. Quase nos separaram. Mas minha avó apareceu, nos levou, salvou a gente. Caio ficou em silêncio. Por isso você entende eles. Por isso eu sei o que eles precisam. Não é comida, não é casa, é alguém que fique, mesmo quando é difícil. Caio assentiu devagar. Helena o olhou nos olhos. O senhor vai ficar? Vou. Mesmo quando eles testarem, porque eles vão testar, vão ver até onde o senhor aguenta antes de desistir. Eu não vou desistir. Helena assentiu. Então a gente vai conseguir. Nos dias seguintes, Helena foi ganhando espaço. Não forçava abraços, não fazia perguntas demais. Apenas estava ali, constante, presente. Davi foi o primeiro a relaxar. Começou a desenhar na mesa da cozinha enquanto Helena cozinhava. Mostrava os desenhos. Ela elogiava, mas com sinceridade. Miguel demorou mais, mas uma tarde, quando quebrou sem querer um copo, congelou. Olhou para Helena com terror nos olhos, esperando bronca, esperando castigo. Tá tudo bem, disse Helena calmamente. Foi sem querer. Vou buscar a vassoura. Miguel ficou parado, tremendo. Não vai me mandar embora? Helena parou. Olhou para ele. Por que eu mandaria? Porque eu quebrei. Foi acidente. Acidente acontece. Miguel olhou para o chão. Helena se ajoelhou na frente dele. Miguel, ele olhou. Olha para mim. Aqui, ninguém vai te mandar embora porque você errou. Entendeu? Os olhos de Miguel encheram de água, mas ele não chorou. Apenas assentiu. Noa observou tudo da porta. Não disse nada, mas algo nele amoleceu. À noite, quando Caio passou pelo quarto, ouviu Davi perguntar. Ela vai ficar? Não sei, respondeu Noa. Eu acho que sim. Por quê? Porque ela não finge. Ela é de verdade. Noa ficou em silêncio. Depois sussurrou. Tomara que fique. Caio iniciou o processo legal na 5ª semana. Consultou advogados, entendeu os trâmites, preencheu documentos. Guarda provisória. Era o primeiro passo. A assistente social veio numa terça-feira. Mulher de meia-idade, prancheta na mão, olhar cansado de quem já viu demais. Ela entrevistou Caio primeiro, perguntou sobre renda, estrutura, motivações. Ele respondeu tudo com honestidade. Não tentou embelezar. Depois chamou os meninos. Eles desceram juntos, como sempre. Sentaram-se lado a lado no sofá. A assistente social sorriu, mas eles não sorriram de volta. Vocês estão gostando de morar aqui? Silêncio. Noa olhou para Miguel. Miguel olhou para Davi. Davi olhou para o chão. Pode falar a verdade. Ninguém vai brigar. Noa respirou fundo. A gente está gostando. E o Caio? Ele trata vocês bem? Trata. Vocês têm medo dele? Não. E querem ficar aqui? Os 3 se entreolharam. Davi assentiu. Miguel hesitou. Noa olhou diretamente para a assistente social. A gente quer, mas a gente não sabe se pode. Por que não? Porque a gente sempre teve que ir embora. A assistente social anotou algo. Caio, que ouvia da porta, sentiu o peito apertar. Depois de 1 hora, ela se despediu. Disse que voltaria em 2 semanas. Caio a acompanhou até o carro. Eles têm trauma de abandono, disse ela direta. Vão precisar de acompanhamento psicológico. Eu sei, já procurei alguém. E o senhor? Está preparado para isso? Porque não vai ser fácil. Eles vão testar, vão empurrar, vão ver até onde o senhor aguenta. Eu aguento. Ela o olhou, como se tentasse medir a sinceridade. Espero que sim, porque se desistir agora, vai destruí-los. Caio engoliu seco. Eu não vou desistir. Na semana seguinte, Miguel testou. Ele quebrou um vaso. Não foi acidente. Caio viu nos olhos dele. Foi proposital. Por que fez isso? Perguntou calmo. Miguel encarou o chão.
Porque eu quis. Tá bravo comigo? Não. Então por quê? Miguel levantou os olhos. Havia desafio ali. E medo. Para ver o que você faz. Caio entendeu. Ajoelhou-se. Eu não vou te mandar embora por causa de um vaso. Todo mundo manda embora. Eu não sou todo mundo. Como eu sei? Caio respirou fundo. Porque eu tô aqui e vou continuar aqui. Não importa quantos vasos você quebre. Miguel olhou para ele, desconfiado. Mas algo nos olhos dele tremeu. Mesmo? Mesmo. Miguel não respondeu. Mas também não quebrou mais nada. Noah testou diferente. Ele simplesmente se fechou. Parou de falar, de comer direito, de sair do quarto. Caio tentou conversar. Ele não respondia. Foi Helena quem resolveu. Ela sentou-se na porta do quarto, do lado de fora. Eu sei que você está ouvindo, Noah. Não precisa responder. Só escuta. Silêncio. Quando eu era criança, testei minha avó também. Fiz coisas para ver se ela me mandava embora. Mas ela ficou. E sabe o que ela me disse? Eu não vou a lugar nenhum. Pode gritar, pode brigar, pode me empurrar. Eu fico. Mais silêncio. O Caio vai ficar também. Mesmo que você não acredite ainda. Mas um dia vai acreditar. E nesse dia vai poder descansar. Helena levantou-se e foi embora. Meia hora depois, Noah saiu do quarto. Não disse nada. Apenas desceu e comeu o jantar. Davi não testou. Ele apenas perguntou, uma noite, enquanto Caio o colocava para dormir. Você vai ser nosso pai? Caio parou. A pergunta o pegou desprevenido. Eu não sei. O que vocês querem que eu seja? Davi pensou. Alguém que fica. Então é isso que eu vou ser. Davi assentiu. Fechou os olhos. Caio ficou ali até ele dormir. 2 meses depois, a guarda provisória foi concedida. Caio recebeu a ligação do advogado e sentou-se, tremendo. Oficialmente, ele era responsável pelos 3. À noite, ele reuniu os meninos na sala. Tenho uma notícia. Vocês vão poder ficar aqui, oficialmente. Eu sou o responsável legal de vocês agora. Os 3 ficaram em silêncio. Depois, Davi sorriu. Miguel olhou para Noah. Noah olhou para Caio. E se a mãe voltar? Caio hesitou. Se ela voltar, a gente vai ter que ver. Mas enquanto ela não volta, vocês são meus. E eu sou de vocês. Noah assentiu devagar. Não sorriu. Mas seus ombros relaxaram pela primeira vez desde que chegara ali. Tá bom, disse, baixinho. E Caio soube que, finalmente, eles estavam começando a acreditar. A rotina foi se formando devagar. Café às 7, escola às 8. Caio os levava pessoalmente nos primeiros meses. Sentava no estacionamento, esperava o sinal bater, via os 3 entrarem juntos pela porta. Eles não se separavam, mesmo em salas diferentes, organizadas por desempenho e não por idade. Sempre se encontravam no intervalo. Sentavam juntos, comiam juntos, voltavam juntos. Os outros alunos estranhavam. Professores comentavam, mas Caio não forçava a separação. Sabia que precisavam daquilo. Noah se adaptou rápido, sério, disciplinado, sempre terminava as tarefas primeiro. Mas não fazia amigos, apenas cumpria o que era pedido. Miguel demorou, sentava no fundo, evitava falar, entregava provas em branco. A professora chamou Caio numa sexta-feira. Ele não participa, fica isolado. Eu acho que precisa de ajuda. Ele está em acompanhamento psicológico. Eu sei, mas na escola ele parece ausente. Caio assentiu. À noite, conversou com Miguel. Sua professora disse que você não faz as atividades. Miguel encolheu os ombros. Não consigo. Por quê? Porque eu tenho medo de errar. Caio se ajoelhou. Todo mundo erra, Miguel. Faz parte. Mas e se eu errar e eles me mandarem embora da escola? Caio sentiu o peito apertar. Ninguém vai te mandar embora por errar. A escola é para aprender, e aprender é errar até acertar. Miguel olhou para ele inseguro. Mesmo? Mesmo? E sabe o que mais? Eu vou te ajudar.
Toda noite a gente faz a lição juntos, pode ser? Miguel assentiu devagar. E assim foi. Todo dia, depois do jantar, Caio sentava com Miguel, revisava matemática, lia textos, explicava com paciência. Aos poucos, Miguel começou a responder na aula. Devagar, mas começou. Davi foi diferente. Ele amava a escola. Desenhava na aula de artes, inventava histórias na de português, fazia perguntas demais na de ciências. Os professores adoravam, mas também havia problemas. Davi chorava fácil. Qualquer bronca, qualquer tom mais alto, e ele se fechava. A psicóloga explicou: hipervigilância emocional. Anos interpretando o humor de adultos para saber se estava seguro. Caio aprendeu a falar baixo, a avisar antes de qualquer mudança, a nunca gritar. Uma tarde, Davi voltou da escola quieto demais. Subiu direto para o quarto. Caio subiu atrás dele. O que aconteceu? Nada. Davi. Ele virou, olhos vermelhos. Um menino disse que eu não tenho mãe, que eu fui abandonado, que ninguém me queria. Caio sentiu raiva, mas respirou fundo, controlou. E o que você disse? Eu não disse nada, só chorei. Caio sentou-se ao lado dele. Sabe o que você podia ter dito? Davi balançou a cabeça. Que você tem uma família agora, que você tem irmãos e que você tem alguém que te quer muito. Eu. Davi olhou para ele. Você me quer? Quero. Muito. Mesmo eu chorando? Mesmo você chorando. Davi abraçou Caio. Pela primeira vez. Apertou forte, como se tivesse medo de que ele sumisse. Caio abraçou de volta, sentindo algo dentro dele se reorganizar. Os meses passaram. Natal chegou. Caio enfeitou a casa, comprou presentes, preparou uma ceia. Os meninos olharam tudo com espanto. Isso é pra gente? Perguntou Davi. É. Tudo isso? Tudo. À noite, depois de abrir os presentes, os três sentaram no sofá com Caio. Assistiram um filme. Miguel adormeceu encostado nele. Davi segurou sua mão. Noah, do outro lado, apenas ficou ali, perto. Caio olhou para os três. Para aqueles meninos que não eram dele por sangue, mas que haviam se tornado dele de todas as outras formas. E percebeu. Ele não estava mais sozinho. E eles também não. Na manhã seguinte, Noah desceu primeiro. Encontrou Caio na cozinha, tomando café. Obrigado, disse baixinho. Caio olhou para ele. Por quê? Por ficar. Caio engoliu seco. Assentiu. Obrigado por deixar. Noah quase sorriu. Quase. Mas foi o suficiente. Caio soube naquele momento que algo havia mudado de vez. Não eram mais estranhos. Não eram mais um homem e três crianças tentando conviver. Eram lenta e dolorosamente se tornando família. A mãe apareceu num sábado de manhã. Caio estava na cozinha com Helena quando a campainha tocou. Ele abriu a porta e encontrou uma mulher magra, cabelos desgrenhados, olhos fundos. Ela o olhou de cima a baixo. Onde estão meus filhos? Caio congelou. Sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparado. Você é a mãe deles? Sou, e vim buscá-los. Eles moram aqui agora, tenho a guarda provisória. Ela riu sem humor. Guarda, eles são meus. Você não pode ficar com eles. Caio respirou fundo. Você os abandonou por mais de 1 ano. Eles estavam sozinhos, passando fome. Eu não abandonei. Eu precisei resolver umas coisas, mas agora voltei. Para quê? Ela hesitou. Porque são meus filhos. Caio ia responder quando ouviu passos na escada. Virou-se. Os 3 meninos estavam parados no meio da escada, olhando para a porta. Para a mulher. Noah ficou branco. Miguel começou a tremer. Davi deu um passo para trás. A mãe avançou. Meus filhos, vocês estão tão grandes. Ela tentou abraçá-los. Noah recuou. Miguel se escondeu atrás dele. Davi começou a chorar. Vocês não querem ver a mãe de vocês? Vim buscar vocês. Vamos voltar para casa. A gente não quer, disse Noah com uma voz firme que Caio nunca tinha ouvido. A mãe parou.
Como assim não quer? A gente não quer ir com você. Eu sou sua mãe! Você foi embora. Noah continuou, cada palavra pesada. Você nos deixou sozinhos. A gente não comia. A gente não tinha nada. E você não voltou. A mãe olhou para Caio. Você colocou eles contra mim. Eu não fiz nada. Eu só fiquei. Ela estreitou os olhos. Vou entrar na justiça. Eles são meus. Entre. Mas até lá eles ficam aqui. A mãe olhou para os meninos mais uma vez. Viu o medo nos olhos deles, a rejeição, e algo nela quebrou. Ela balançou a cabeça, virou-se e foi embora. Quando a porta fechou, Miguel desabou, chorou. Noah segurou ele. Davi correu para Caio e abraçou suas pernas. Ela vai nos levar? Perguntou entre soluços. Não sei, respondeu Caio honesto. Mas eu vou lutar por vocês. Eu prometo. Naquela noite, nenhum deles dormiu direito. Caio ficou acordado, pensando. No dia seguinte, ligou para o advogado. Ela vai entrar com pedido de guarda. Vai dizer que estava doente, que melhorou, que quer os filhos de volta. E o que acontece? Vai ter uma audiência. O juiz vai ouvir todos, inclusive as crianças. Eles vão ter que falar? Vão, separadamente. Caio fechou os olhos. Sabia o que isso significava. Sabia o peso que colocaria nos ombros deles, mas não havia outro jeito. As semanas seguintes foram tensas. Os meninos ficaram mais grudados. Noah voltou a ter pesadelos. Miguel parou de comer direito. Davi desenhava a mesma coisa sempre. 3 meninos e um homem, longe de uma mulher. Helena conversou com Caio. Eles estão com medo. Eu sei. O senhor precisa prepará-los para a audiência. Eles precisam saber o que vai acontecer. Caio reuniu os 3 na sala. Vocês vão ter que conversar com um juiz. Ele vai perguntar com quem vocês querem ficar. E a gente pode escolher? Perguntou Miguel. Podem, mas tem que ser verdade. Ninguém vai brigar, não importa o que vocês disserem. Noah olhou para ele. E se a gente escolher você, ela vai aceitar? Não sei, mas o juiz vai decidir o que é melhor para vocês. Davi se aproximou. Você quer que a gente fique com você? Caio ajoelhou-se. Eu quero, muito, mas só se vocês quiserem. A gente quer, disse Davi sem hesitar. Miguel assentiu. Noah olhou para os irmãos, depois para Caio. Então a gente vai dizer isso para o juiz. Caio abraçou os 3, segurou forte e rezou para que fosse suficiente. A audiência foi marcada para uma terça-feira. Caio acordou cedo, mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios da vida. Vestiu terno, mas não conseguia parar de mexer na gravata. Helena preparou café, mas ninguém comeu. Os 3 meninos desceram de mãos dadas, vestidos com roupas novas que Caio havia comprado. Olheiras marcavam seus rostos. Vai ficar tudo bem, disse Caio, mais para si mesmo que para eles. No fórum, a mãe já estava esperando. Cabelos arrumados, roupa limpa, advogado ao lado. Ela olhou para os meninos com uma expressão que tentava ser maternal, mas parecia falsa. Meus bebês, sussurrou. Os 3 se encolheram atrás de Caio. O advogado de Caio explicou o processo. Primeiro, os adultos seriam ouvidos. Depois, cada criança separadamente, sem pressão, sem público. Caio entrou primeiro. Respondeu perguntas sobre renda, estrutura e intenções. Falou da rotina, da escola, do acompanhamento psicológico. Mostrou relatórios. Testemunhos. Fotos. A mãe entrou depois. Chorou. Disse que estava doente, que precisou se tratar, que sempre amou os filhos, que queria uma segunda chance. O juiz ouviu tudo em silêncio. Depois chamou Noah. Caio viu o menino entrar sozinho na sala. Viu a porta fechar. Esperou 20 minutos que pareceram horas. Quando Noah saiu, estava pálido, mas firme. Olhou para Caio e assentiu quase imperceptivelmente. Miguel foi o segundo. Ele tremia tanto que Caio teve que se segurar para não entrar junto. A porta fechou. Caio andou de um lado para o outro, mãos suando.
15 minutos depois, Miguel saiu. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas ele não fazia barulho. Apenas voltou para o lado de Noa e se sentou. Davi foi o último. Quando chamaram seu nome, ele congelou. Olhou para Caio, apavorado. Caio se ajoelhou. Você consegue. Só fala a verdade. O que você sente. E se eu não souber falar, então desenha. Davi piscou surpreso. Posso? Pode. Davi assentiu. Pegou o bloco de desenho que Helena havia colocado na mochila. Entrou. Dessa vez, foram 30 minutos. Quando a porta abriu, Davi saiu com os olhos vermelhos. Mas não estava chorando, apenas cansado. Ele correu para Caio, que o pegou no colo. O que aconteceu? Sussurrou Caio. Eu desenhei. O quê? A gente. Você, eu, Noa e Miguel. Nossa casa. Caio sentiu a garganta apertar. O juiz chamou todos de volta. A sala estava silenciosa, pesada. O juiz olhou os papéis à sua frente. Depois olhou para os 3 meninos. Eu ouvi vocês, disse com uma voz calma. E ouvi os adultos. Agora preciso decidir o que é melhor. A mãe se inclinou para a frente. Eles são meus filhos. Eu sei que errei, mas quero corrigir. Senhora, o juiz interrompeu. Eu ouvi sua versão, mas também ouvi a deles. E o que mais importa neste momento é o bem-estar das crianças. Ele fez uma pausa. Noa me disse que não quer voltar, que tem medo, que pela primeira vez na vida se sente seguro. Noa apertou a mão de Miguel. Miguel não conseguiu falar muito, mas disse uma coisa que ficou clara. Ele ficou. Ela foi embora. Miguel baixou a cabeça. E Davi me mostrou um desenho. 4 pessoas. Uma família. E quando perguntei onde estava a mãe, ele disse, ela não está na nossa casa. Davi enterrou o rosto no ombro de Caio. O juiz olhou para a mãe. A senhora abandonou 3 crianças por mais de 1 ano. Não procurou ajuda. Não avisou ninguém. Eles sobreviveram sozinhos. Quando o senhor Caio os encontrou, estavam em situação de extrema vulnerabilidade. Mas eu voltei, ela protestou. Voltou tarde demais. As crianças já criaram vínculos, já têm rotina, segurança, afeto. Retirá-los agora causaria mais trauma. Ele bateu o martelo. Defiro a guarda definitiva ao senhor Caio Monteiro. A senhora terá direito a visitas assistidas, caso as crianças aceitem no futuro. Mas a guarda é dele. Caio não conseguiu respirar. Olhou para o advogado que sorria. Olhou para os meninos que olhavam para ele com algo que parecia alívio e medo ao mesmo tempo. É verdade? Noa perguntou baixinho. É, respondeu Caio, com a voz embargada. Miguel começou a chorar. Davi abraçou Caio mais forte. Noa apenas fechou os olhos, como se finalmente pudesse descansar. A mãe levantou-se, revoltada. Gritou algo que Caio não ouviu. Foi embora batendo a porta. Caio não se importou, apenas segurou os 3 meninos. Seus meninos. Acabou, sussurrou. Vocês vão ficar comigo para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, os 3 acreditaram. A adoção definitiva levou mais 6 meses. Papéis, entrevistas, períodos de adaptação já cumpridos. Mas o processo era lento, burocrático. Caio não se importou. Eles já eram dele. O papel apenas oficializaria o que o coração já sabia. Nesse tempo, a vida foi se acomodando. Os meninos cresceram. Noa ficou mais alto, mais sério, mais protetor. Miguel começou a sorrir aos poucos. Davi continuava desenhando, mas agora desenhava futuro. Uma tarde, o advogado ligou. Saiu. A adoção foi aprovada. Eles vão ter seu sobrenome. Caio desligou e ficou parado no escritório. Monteiro. Noa Monteiro. Miguel Monteiro. Davi Monteiro. Seus filhos. Naquela noite, ele reuniu os 3. Tenho uma notícia. Os 3 olharam. Ainda havia esse reflexo. Notícia significava problema.
A adoção saiu. Vocês agora são oficialmente meus filhos. Silêncio. E tem mais. Vocês vão ter meu sobrenome, se quiserem. Davi levantou-se. A gente vai ser Monteiro? Vão. Como você. Como eu. Davi sorriu. Miguel olhou para Noa. Noa olhou para Caio, aquele olhar que já não era mais desconfiado, apenas cuidadoso. A gente quer. Caio assentiu. Não conseguiu falar. Apenas abriu os braços. Os três se aproximaram. Abraçaram juntos. Família. Os meses seguintes foram diferentes, mais leves. Os meninos riam mais. Brigavam também, coisa de irmãos. Miguel e Davi discutiam por besteira. Noa separava. Caio apenas observava, sem intervir, aprendendo que família também era isso. Conflito, resolução, crescimento. Noa fez 10 anos, pediu uma festa pequena. Só eles, Helena, alguns colegas da escola. Caio organizou tudo. Bolo, decoração, presentes. Quando apagou a vela, Noa olhou para Caio. Obrigado. Pelo quê? Por Caio tudo. Balançou a cabeça. Você não precisa agradecer. Preciso, porque você não precisava ter ficado. Mas ficou. Caio sentiu os olhos arderem. Abraçou Noa. O menino, quase um pré-adolescente, abraçou de volta. Forte. Miguel começou a se interessar por música. Caio comprou um violão. Miguel tocava mal, mas tocava com dedicação. Toda tarde, sentava no quarto e praticava. Davi ouvia da porta. Noa reclamava do barulho, mas sorria. Davi descobriu que gostava de escrever. Histórias curtas, poemas, pequenos contos. Helena lia tudo e elogiava. Caio guardava cada papel como se fosse ouro. Um dia Davi perguntou: "Você quer que eu te chame de pai?" Caio parou. "Você quer me chamar assim?" Davi mordeu o lábio. "Eu quero, mas não sei se posso." "Por causa da sua mãe?" "É." Caio se ajoelhou. "Você pode me chamar do que quiser, do que fizer sentido para você. Não tem certo ou errado. Mas você é meu pai agora, no papel." "Sou." "Mas você não precisa me chamar assim se não quiser," Davi pensou. Depois sussurrou: "Pai." Caio sentiu algo se romper dentro dele. Algo bom. Algo que curava. "Sim?" "Nada. Só queria falar." Caio sorriu. Abraçou Davi, seu filho. Aos poucos, os três começaram a chamá-lo assim. Primeiro Davi, depois Miguel. Por último, Noa. Mas quando chamou, foi definitivo. "Pai, posso sair com meus amigos?" Caio levantou os olhos do jornal. Olhou para Noa. Para o menino que virou quase adolescente. Para o filho que escolheu ficar. "Pode, mas volta antes das 6. Noa assentiu. Antes de sair, parou. "Pai?" "Sim?" "Obrigado. Por tudo. Você já disse isso. Eu sei. Mas eu preciso dizer de novo. Porque você salvou a gente." Caio balançou a cabeça. "Não, Noa. Vocês me salvaram." Noa sorriu. Pela primeira vez, um sorriso completo. E saiu. Caio ficou ali, sozinho na sala. Mas não se sentia sozinho. A casa tinha barulho, tinha vida, tinha amor. E ele que havia passado anos evitando vínculos, agora não conseguia imaginar a vida sem aqueles três. 3 anos depois, a casa era outra. Os meninos tinham 13 anos, vozes mais graves, corpos mais altos, personalidades mais definidas. Noa era o líder natural. Capitão do time de futebol da escola, notas altas, responsável. Mas ainda carregava aquele peso de quem cresceu rápido demais. Caio via nas noites em que ele acordava, checava se os irmãos estavam bem, voltava para a cama. Miguel encontrou refúgio na música. Tocava violão melhor agora, compunha melodias simples. Ainda era quieto, mas não mais silencioso. Falava quando tinha algo a dizer, e quando falava, todos ouviam. Davi escrevia, cadernos cheios de histórias, poemas, pensamentos. Ganharam um concurso literário da escola. Caio emoldurou o certificado, colocou na parede da sala. Davi ficou vermelho, mas sorriu. A rotina era barulhenta agora. Discussões sobre videogame, música alta, portas batendo.
Caio reclamava, mas amava cada segundo. Uma noite, durante o jantar, Miguel perguntou: Pai, você se arrepende? Caio parou de cortar a carne. De quê? De ter nos levado. De ter mudado sua vida por nossa causa. Caio olhou para os três. Noah, alerta. Davi preocupado. Miguel sério. Nunca. Nem por um segundo. Mas sua vida era mais fácil antes. Era mais vazia. Miguel baixou os olhos. A gente dá trabalho. Dão. Mas também dão sentido. Vocês me deram algo que eu não sabia que precisava. O quê? Um motivo para acordar todo dia. Os três ficaram em silêncio. Depois, Davi sussurrou. Você também nos deu isso. Caio sorriu. Continuaram jantando. Uma família comum, tendo uma conversa comum, vivendo uma vida comum. E para Caio, era extraordinário. Nos finais de semana iam ao parque, jogavam bola, faziam churrasco, caminhavam. Noah corria à frente. Miguel tirava fotos. Davi escrevia no banco, observando tudo. Certa vez, uma senhora se aproximou. Que filhos lindos! São trigêmeos? São. E puxaram ao pai. Mesmos olhos. Caio sorriu, não corrigiu. Porque no fundo, de todas as formas que importavam, eram seus. À noite, Caio encontrou uma carta sobre sua cama. Letra de Davi. Pai, eu estava pensando. Se o carro não tivesse quebrado naquele dia, você não teria parado. E a gente nunca teria se encontrado. Às vezes eu penso que foi o destino. Ou sorte. Ou sei lá o quê. Mas eu acho que foi você. Você poderia ter ido embora. Poderia ter fingido que não viu. Mas você ficou. E a gente também ficou. Obrigado por ter sido nosso pai. Não porque tinha que ser, mas porque quis. Davi Caio sentou na cama, segurando a carta. Leu de novo e de novo. Depois a dobrou com cuidado e guardou na gaveta, junto com os desenhos antigos, os relatórios da escola, as fotos. Memórias de uma família que não nasceu do sangue, mas da escolha. No dia seguinte, Caio acordou com barulho na cozinha. Desceu e encontrou os três preparando café da manhã. Panquecas tortas, suco derramado, bagunça generalizada. Surpresa! Gritou Davi. Que dia é hoje? Caio perguntou confuso. 3 anos desde a adoção, respondeu Noah. Nosso aniversário de família. Caio sentiu o peito apertar. Não tinha lembrado, mas eles sim. Sentaram juntos, comeram panquecas queimadas, riram da bagunça. Miguel tocou uma música que compôs. Davi leu um poema. Noah apenas ficou ali, sorrindo. Obrigado. Pelo quê? Disse Caio. Perguntou Noah. Por terem me escolhido também. Os três se entreolharam. Depois Davi respondeu. A gente sempre ia escolher você, desde o primeiro dia. E Caio soube que era verdade, que aquele encontro na estrada empoeirada não foi acaso. Foi o início de algo que ambos precisavam, uma família. 5 anos depois, eles tinham 15 anos. Adolescentes. Vozes mudadas, opiniões próprias. A casa era barulho, portas batendo, discussões. Noah jogava futebol. Miguel tinha uma banda. Davi escrevia para o jornal da escola, cada um encontrando seu caminho. Mas a adolescência trouxe conflitos. Uma noite, Noah chegou 2 da manhã. Onde você estava? Perguntou Caio. Na casa de um amigo. Você disse que voltava às 10. Eu esqueci. Esqueceu ou ignorou? Noah virou irritado. Qual o problema? O problema é que eu estava preocupado. Você não é meu pai de verdade, ele gritou. Silêncio brutal. Caio sentiu o soco. Noah percebeu, mas não voltou atrás. Sou sim, disse Caio baixo. Pode não ser biologicamente, mas eu sou. Estive aqui todo dia. Eu sou seu pai. Eu não quis. Quis. E tudo bem. Você tá bravo. Mas não muda que eu te amo e vou continuar aqui. Noah subiu sem responder. No dia seguinte, desceu com olheiras. Desculpa, disse, baixinho. Você é meu pai. De verdade. Caio abraçou Noah, apertado. Eu te amo. Eu também. Desculpa.
Miguel e Davi observavam da porta, aliviados. Depois disso, Miguel teve seu momento também. Questionou por que Caio os escolheu. Se foi pena. Foi necessidade, respondeu Caio. Eu precisava de vocês tanto quanto vocês de mim. Miguel aceitou. Davi foi o mais tranquilo, mas chorava quando brigavam. Caio aprendeu a reconhecer, reaproximar. Uma noite sentaram no jardim, olhando estrelas. Lembram do barraco? Perguntou Davi. Lembro, respondeu Miguel. Parece outra vida, completou Davi. Era, disse Caio. Vocês eram outras pessoas, eu também. Melhor agora? Caio olhou para os três. Muito melhor. E Caio pensou, essa é minha família, imperfeita, bagunçada, mas minha. 7 anos depois do encontro na estrada empoeirada. Caio tinha 55 anos, cabelos grisalhos, rugas nos cantos dos olhos, mas um sorriso que não existia antes. Os trigêmeos tinham 16, quase homens, altos, fortes, diferentes uns dos outros, mas unidos de um jeito que só irmãos sabem ser. Era domingo de manhã. Caio acordou com barulho no jardim. Olhou pela janela e viu os três jogando bola, rindo, brigando por causa de falta, se empurrando. Desceu, fez café. Helena já estava na cozinha. Eles acordaram cedo hoje. Estão felizes, disse ela. Estão. Caio ficou na porta observando. Noah driblou Miguel. Davi roubou a bola. Os três correram, gritaram, caíram na grama rindo. Pai, chamou Davi. Vem jogar. Caio balançou a cabeça, sorrindo. Eu tô velho para isso. Não tá, não. Vem. Caio foi. Jogou mal, errou passes. Os três riram. Ele também. E naquele momento, sob o sol da manhã, Caio percebeu algo. Ele não era mais o homem frio da estrada. Não era mais o empresário isolado. Era pai. E era feliz. À tarde, sentaram na varanda. Suados, cansados, satisfeitos. Pai, disse Noah, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter parado naquele dia? Caio olhou para ele, para os três. Nunca. Foi o melhor erro do meu GPS. Miguel sorriu. Não foi erro, foi destino. Foi sorte. Foi escolha, corrigiu Noah. Sua e nossa. Caio assentiu. Tinha razão, foi escolha. Todo dia. Ficar, lutar, amar. Vocês me salvaram, disse Caio baixinho. Você nos salvou primeiro, respondeu Davi. Não, eu só fiquei. Vocês que me ensinaram o que é família. Os três ficaram em silêncio. Depois Miguel perguntou. E se a gente não tivesse aceitado? Se a gente tivesse te mandado embora? Eu teria voltado, no dia seguinte, e no outro, até vocês me deixarem ficar. Noah sorriu. A gente sabia, por isso aceitou. Caio olhou para o jardim, para a casa, para os 3 filhos ao seu lado, e pensou na esposa que perdeu, na culpa que carregou, no vazio que sentiu por tanto tempo. Tudo isso ainda existia, mas agora tinha espaço também para a alegria, para amor, para a vida. Vocês vão para a faculdade ano que vem, disse Caio. Vamos, respondeu Noah. Vão morar fora? Talvez, mas sempre vamos voltar. Prometem? Prometemos, disseram os 3 juntos. Caio assentiu. Sabia que era verdade, porque eles aprenderam cedo o peso de uma promessa. E nunca quebravam. A tarde foi passando. Helena chamou para o jantar. Sentaram juntos, como todo domingo. Conversaram sobre semana, planos, besteiras. Depois Caio subiu. Parou no corredor, olhando as portas dos quartos. Agora cada um dormia separado. Cresceram, mas ainda eram seus meninos. Entrou no escritório, abriu a gaveta. Lá estavam. O primeiro desenho de Davi, a primeira carta de Miguel, o primeiro relatório escolar de Noah. Memórias de uma família construída. Pegou uma foto. Os 4 juntos no primeiro Natal. Olheiras, sorrisos tímidos, ainda se conhecendo. Mas ali, juntos, guardou tudo de volta. Voltou para a sala. Os 3 estavam no sofá assistindo algo. Caio sentou no meio. Davi encostou a cabeça nele.
Miguel jogou as pernas sobre as dele. Noah apenas ficou perto. E Caio pensou: esse é o amor. Não aquele dos filmes, não aquele perfeito, mas esse, real, bagunçado, construído dia após dia. Família não nasce. Família se escolhe, família se constrói. E ele construiu a dele, com 3 meninos que encontrou por acaso, mas que amou de propósito. Anos depois, quando os 3 já estavam na faculdade, Caio voltou à estrada empoeirada, sozinho. O barraco não existia mais. Apenas terra, mas ele ficou ali, lembrando, do dia em que tudo mudou, do dia em que 3 meninos o olharam como se esperassem. E ele ficou. Obrigado, sussurrou para ninguém, para o destino, para a vida. E voltou para casa, onde 3 homens jovens esperavam por ele, seus filhos, sua família, seu motivo. Se você acompanhou essa história até aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de onde você está nos assistindo. Sua presença significa muito. Obrigado por estar aqui.